Olá, tudo bem? As pessoas me perguntam como liderar pessoas mais difíceis. E é sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Antes de responder essa pergunta, eu quero ler um texto de Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 17, eu vou ler só alguns versos. Paulo diz o seguinte: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, tens seguido de perto o meu procedimento, tens seguido de perto o meu propósito, tens seguido de perto a minha fé, tu tens seguido de perto a longanimidade que eu tenho, tu tens seguido de perto o amor e a perseverança. No verso 14 ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E no verso 16 a 17 ele termina assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo, que estava enfrentando uma liderança difícil na igreja dele, na igreja de Creta, que estava com dificuldades para liderar pessoas mais difíceis, pessoas que estavam levantando questões doutrinárias na igreja, pessoas que estavam levantando, quem sabe, até questões pessoais contra Timóteo. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: ó Timóteo, o seu trabalho como líder, como discipulador, é utilizar bem as Escrituras. Você conhece as Escrituras, então as utilize bem para um bom ministério que você deseja realizar. Uma segunda coisa é que você precisa corrigir as pessoas que você lidera. Você precisa corrigir a igreja, você precisa corrigir, inclusive, aqueles que estão lhe trazendo dificuldades na sua liderança. Uma terceira coisa é que você precisa educar bem a igreja, porque ministério implica ensino, implica formação de liderança. Aliás, eu entendo que 60% do trabalho de um pastor, de um líder, é investir na sua liderança, porque ele pode ampliar seu ministério de forma muito mais abrangente na comunidade onde ele está inserido. E a quarta coisa é instruir e habilitar as pessoas, preparar as pessoas para a obra do ministério, como Paulo escreve aos Efésios. Além de tudo isso, ele precisa ser exemplo. Exemplo não só da sua comunidade, mas exemplo dos fiéis. Então esse é basicamente o trabalho de um pastor, é basicamente o trabalho de um líder. É o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, que como ele deve proceder como pastor e como líder de uma comunidade, pastor e líder de uma comunidade que estava enfrentando problemas difíceis e estava também liderando pessoas difíceis. Então as pessoas me perguntam: mas como é que pode? Como é que você consegue liderar pessoas tão difíceis? E a resposta é simples. Você precisa focar na missão da pessoa e não na pessoa apenas. Todas as pessoas, difíceis ou não, elas têm uma missão na igreja. É com raras exceções, mas elas têm um ministério, elas têm uma vocação, elas têm um desejo de liderar, elas têm um desejo de servir a Deus. Elas têm o desejo de amar a Deus, elas têm o desejo de adorar a Deus, elas têm o desejo de servir a Deus. E se você, como líder de líderes, focar na pessoa, focar nos problemas pessoais apenas da pessoa, focar apenas nas pessoas que muitas vezes lhe desafia como líder, aí vai ser difícil realmente conviver com essas pessoas. Mas se você focar na missão que a pessoa tem, numa missão que também foi dada por Deus, numa missão que ela tem certeza de trabalhar no reino de Deus, numa missão que ela tem convicção,
de que Deus o chamou ou a chamou para o ministério da palavra de Deus, se você foca na missão da pessoa e não apenas na pessoa e nos seus problemas, fica muito mais fácil de você liderar, fica muito mais fácil de você conduzir as pessoas para um objetivo, para uma missão, para uma proposta mais consistente do reino de Deus. Portanto, o que Timóteo precisava aprender é o seguinte: Timóteo, ao invés de você focar nas pessoas, focar nos problemas das pessoas, focar nas dificuldades que as pessoas têm, focar talvez nas questões familiares que a pessoa traz, nas questões pessoais que a pessoa traz, foque na missão que a pessoa tem. Quando você foca na missão da pessoa, quando você foca no ministério dela, quando você foca na vocação dela, quando você a instrui, quando você a prepara, quando você ajuda a crescer na sua área, no seu ministério, fica muito mais fácil lidar com essas pessoas, fica muito mais fácil liderar pessoas difíceis. Que Deus assim nos abençoe.